Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. No Brasil, 80% da energia elétrica advém de hidrelétricas. No entanto, nos últimos leilões, as termoelétricas, movidas a combustíveis fósseis, vêm ganhando espaço. Por isso, nosso programa de hoje discute a importância e apresenta sugestões para a geração de energia limpa. Vamos ver como funciona a geração de energia elétrica a partir do bagaço de cana. O que são finanças sustentáveis? Saiba qual é o perfil do consumidor brasileiro. Será que somos realmente conscientes? Conheça os preços por tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem e saber como a música pode contribuir para a conscientização ambiental. Transformar problemas em soluções. Um resíduo que se transforma em energia elétrica. Vamos ver como o bagaço de cana, resíduo descartado de usinas de açúcar e de álcool, se transforma em energia limpa e renovável. A cana-de-açúcar é plantada em vários estados brasileiros. Para uma maior produtividade, essa planta requer um clima quente, com alta incidência de radiação solar e umidade adequada. A região não pode ter chuvas muito frequentes, como acontece no norte do país, pois as precipitações em excesso reduzem a concentração de sacarose na cana. Cerca de 85% da produção brasileira está localizada no centro-oeste, sudeste e sul do país. O estado de São Paulo é o maior produtor nacional, com cerca de 60% da produção. A cana-de-açúcar, depois de colhida, é transportada às usinas para a produção de açúcar e álcool. Lá, elas são lavadas e passam por moendas, onde são esmagadas até produzir toneladas de litros de garapa. Toda a operação é mecânica, monitorada por computadores dispostos numa sala de controle. Parte da garapa extraída vai para a destilaria, onde é transformada em álcool. A outra parte vai para a produção de açúcar. No processo de extração da garapa, vamos encontrar um subproduto muito valioso, o bagaço da cana. Essa fibra pode ser utilizada para a geração de energia elétrica. Então, vamos entender como funciona esse processo. O bagaço é transferido para as caldeiras, onde ele é queimado. O vapor gerado pela combustão vai para uma casa de força, onde as turbinas são acionadas e os geradores movimentados. Assim, a usina pode utilizar essa energia internamente e vender o excedente para fora. Outro resíduo da produção de álcool é o vinhoto, gerado nas destilarias. Seu aproveitamento energético é possível através da biodigestão anaeróbica, com obtenção do biogás. O aproveitamento de todos os produtos e subprodutos da cadeia produtiva da cana-de-açúcar mostra que nada deve ser desperdiçado. Para tudo existe uma solução. Melhor ainda quando ela é sustentável. Com a instalação de mais usinas eólicas no Brasil, a conta de luz pode ficar mais barata? A médio prazo, com certeza sim. Havendo garantia de que todo ano serão realizados leilões para implantação de novas usinas eólicas no país, muitas empresas irão se instalar no Brasil e com isso aumenta a concorrência. Aumentando a concorrência, certamente os preços de instalação dessas usinas cairão e o custo do quilowatt também irá cair, beneficiando a todos os consumidores. Eu gostaria de saber como funciona o Código Brasileiro de Sustentabilidade Energética no Brasil e o que nós vamos ganhar com isso. Nosso projeto de Código Brasileiro de Sustentabilidade Energética prevê um conjunto de incentivos para a produção de energias limpas e renováveis.
Essas energias têm uma tríplice vantagem. Em primeiro lugar, é uma vantagem para o industrial, para o comerciante, para o produtor brasileiro, porque ajuda a regularizar o fornecimento de energia. Em segundo lugar, aumentando a oferta de energia, também diminui o custo, portanto, ajuda o consumidor final brasileiro. E em terceiro lugar, são energias que não emitem CO2, portanto, contribuem para enfrentarmos o seríssimo problema do aquecimento global. O Viver Sustentável pergunta: qual é o maior emissor mundial de gases de efeito estufa? Letra A, China. B, Brasil. C, Estados Unidos. Ou letra D, Japão? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual é o maior emissor mundial de gases de efeito estufa. A resposta correta é letra C, Estados Unidos. O país é responsável por 36% do total mundial. O Brasil fica com o quarto lugar, principalmente por conta das queimadas nas florestas. Finanças sustentáveis. O termo até chega a assustar. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. O conceito é muito simples. É o que vamos ver no programa de hoje. O comprometimento com o meio ambiente e as futuras gerações tem mudado também o mundo das finanças. Antigamente, quando alguma empresa pedia um empréstimo num banco, ela preenchia um cadastro para provar que tinha condições de pagar esse financiamento e ainda tinha que apresentar um ou mais fiadores. Hoje em dia, só isso não basta, pois além do cadastro e dos fiadores, ela também tem que provar que não é uma empresa que agride o meio ambiente e que os novos investimentos que fará usando os recursos do banco contribuirão para o desenvolvimento sustentável. Então, finanças sustentáveis é um jeito de fazer negócios. Então, por exemplo, no caso dos bancos, o que eles fazem? Consideram os aspectos sociais e ambientais quando eles financiam uma empresa, por exemplo. Então, eles não olham só o lado econômico financeiro das empresas que eles financiam, os bancos olham também os aspectos sociais e ambientais. Pensar e agir de forma sustentável gera segurança e estabilidade na viabilização dos negócios. E cada vez mais, o setor empresarial se conscientiza que agir com responsabilidade socioambiental deve sim fazer parte de seus planos estratégicos e das práticas de rotina de seu empreendimento. As questões sociais e ambientais têm sido uma ótima oportunidade de negócio. Estamos mudando o modelo de fazer negócios. Não é simples, não é fácil, mas as empresas que perceberem isso com mais rapidez, mais elas vão poder avançar nas oportunidades de novos negócios. Os bancos têm executado um papel muito importante na adaptação das empresas para o novo mercado verde. Linhas de crédito para financiamento de projetos sustentáveis e produtos oferecidos por essas instituições incentivam as empresas a investirem no setor socioambiental. Os bancos já possuem produtos com esse foco socioambiental. Então, uma linha de financiamento para consumir menos energia elétrica, uma linha de financiamento para melhorar as condições de trabalho, as instalações, uma linha de financiamento para reduzir a poluição do ar, da água, enfim. Algumas instituições financeiras internacionais e brasileiras têm adotado um conjunto de critérios socioambientais em operações de financiamento de projetos. Esses critérios são chamados de princípios do Equador. Os princípios do Equador são um conjunto de diretrizes, de normas, de critérios socioambientais que os bancos utilizam quando eles financiam projetos. Normalmente são projetos de infraestrutura, então rodovias, portos, aeroportos, hidrelétricas. Então, quando eles financiam esse tipo de projeto,
eles analisam aspectos sociais e ambientais. Então, por exemplo, a instalação de uma hidrelétrica, a construção de uma hidrelétrica, como o meio ambiente vai ser impactado pela construção daquela hidrelétrica, ou como que as comunidades que vão ficar ou que estão ao redor da área onde vai ser construída a hidrelétrica vai ser afetada por aquela obra. Os princípios do Equador, então, surgem numa modalidade muito específica de crédito, na verdade, que é o Project Finance, que é para grandes projetos, mas ele prevê o quê? Que todo banco, nessa linha de financiamento, aplique critérios socioambientais acima de 10 milhões de dólares. Mas vale destacar que hoje as instituições financeiras já aplicam para a maioria das linhas de financiamento critérios socioambientais e para valores até bem abaixo de 10 milhões de dólares. Entre as regras dos princípios do Equador estão a exigência de elaboração de estudos ambientais e sociais, planos de gestão ambiental, divulgação de informações, acompanhamento e monitoramento de projetos e capacitação de staff. O mundo dos negócios mudou. A sustentabilidade não deve mais ser encarada como uma alternativa, e sim como uma estratégia obrigatória. Meu nome é Jário, eu trabalho na feira, vendo frutas e eu queria saber o que significa ser um banco sustentável. Um banco pode ser considerado sustentável quando atende a duas condições. A primeira é quando a sua equipe que analisa a concessão de crédito leva em conta critérios socioambientais. Ou seja, não analisa somente se a empresa vai pagar aquele empréstimo, mas se ela cumpre condições de sustentabilidade, se é uma empresa sustentável. E a segunda condição é se esse banco tem linhas de crédito para financiar empresas sustentáveis e atividades sustentáveis, financiar novas tecnologias limpas, financiar atividades que substituam a produção por meios que emitem CO2 por meios que não emitem CO2. Em suma, se a concessão do crédito ajuda a construir uma nova civilização de baixo carbono. Olá, meu nome é João Maeda, eu sou bancário e eu gostaria de saber o que são fundos socialmente responsáveis. Muito obrigado. Fundos de investimento socialmente responsáveis são aqueles fundos ou carteiras de ações em que todas as empresas são sustentáveis. Ou seja, são ações de empresas sustentáveis. Quem ganha com a valorização desses fundos sabe que está ajudando a financiar empresas sustentáveis, atividades sustentáveis, atividades que vão ajudar a preservar os recursos naturais para a presente e para as futuras gerações. Você sabia que se durante um ano o escritório desligar seus 10 computadores à noite e durante os finais de semana, o valor da energia poupada é o equivalente ao preço de um computador novo? Por isso, sempre desligue os computadores do seu trabalho. Assim você poupa energia e a sua empresa gasta muito menos com a conta de luz. Olho vivo, consumidor. Antes de decidir comprar equipamentos para o escritório, saiba que as impressoras a jato de tinta usam 99% menos energia que as impressoras a laser durante a impressão. Além disso, as impressoras a jato de tinta gastam 87% menos energia quando estão inativas. Os computadores portáteis consomem 1% da energia de um computador desktop. Prefira esses equipamentos e economize energia. O Viver Sustentável está de volta com o tema sustentabilidade. Uma recente pesquisa com 1.500 pessoas maiores de 16 anos procurou ajudar a definir o perfil do consumidor brasileiro. Será que somos realmente conscientes? Quem é mais consciente, o homem ou a mulher? É o que vamos ver no programa a seguir.
O estudo, intitulado O Observador, que já está no seu 5º ano, foi apresentado em uma palestra promovida na cidade de São Paulo. A pesquisa tem o objetivo de compreender o comportamento e os hábitos dos consumidores brasileiros. 1.500 pessoas maiores de 16 anos e de todas as classes econômicas foram entrevistadas em 70 cidades do Brasil. Um dos destaques apresentados foi a categoria que trata do consumo consciente no Brasil. Nesse assunto, a Cetelem Financeira fez parceria com o Instituto Acatu, que trabalha para conscientizar as pessoas sobre o consumo. Com a parceria com o Instituto Acatu foi justamente a segmentação por conscientização de consumo. Os grupos foram classificados como indiferentes, iniciantes, comprometidos e os realmente conscientes. A pesquisa foi feita a partir de 13 perguntas realizadas entre os entrevistados. Foram elas: evita deixar lâmpadas acesas em ambientes desocupados? Fecha as torneiras enquanto escova os dentes? Desliga os aparelhos eletrônicos quando não está usando? Costuma planejar a compra de alimentos? Costuma pedir nota fiscal quando faz compras? Costuma planejar a compra de roupas? Costuma usar o verso de folhas de papel já utilizadas? Lê o rótulo atentamente antes de decidir a compra? Sua família separa o lixo para reciclagem? Costuma guardar alimentos quentes na geladeira? Comprou produto feito de material reciclado nos últimos 6 meses? Comprou produtos orgânicos nos últimos 6 meses? Apresentou queixa a algum órgão de defesa do consumidor? As pessoas que adotam no máximo 2 comportamentos da listagem foram classificadas como indiferentes. Quem pratica entre 3 e 7 ações são os chamados iniciantes. Entre 8 e 10 práticas responsáveis, o grupo é o dos comprometidos. Já quem põe em prática entre 11 e 13 comportamentos está no grupo dos consumidores conscientes. Dos 1.500 consumidores entrevistados, 11% são indiferentes, 65% são iniciantes, 20% são comprometidos e apenas 4% são conscientes. O estudo também revelou que as mulheres e os entrevistados com maior grau de escolaridade tendem a ser mais comprometidos. Os palestrantes falaram da importância da pesquisa sobre o consumo consciente. E nós achamos que era o bom momento de fazer por primeira vez um estudo sobre o consumo consciente no Brasil, porque achamos que uma coisa que cada vez que a sociedade fica mais madura, mais de alto nível, essa preocupação no consumo consciente está subindo. E sem dúvida nenhuma, uma das tendências que existe mundialmente, e aqui no Brasil já começa, é o consumidor estar mais consciente daquilo que ele quer comprar, daquilo que ele quer adquirir, tanto quanto bem quanto serviço. Segundo os pesquisadores, apesar do baixo percentual de consumidores conscientes, a previsão para o futuro é boa. Ainda temos uma proporção relativamente limitada que está preocupada com isso, mas nossa intenção é de seguir esse estudo ano após ano para ver como cresce no Brasil o consumo consciente. Minha opinião é que isso vai crescer muito cada vez que o país fica mais moderno, o bem-estar sobe, cada vez mais teremos essa preocupação dos consumidores. Quanto mais a gente discutir a sociedade, o futuro da sociedade, a forma que a gente quer viver, o que a gente quer deixar, esse consumidor vai ter muito mais presença. Eu acho que à medida que a gente espalhar e discutir mais esse tipo de consumo consciente, acho que ele vai se tornar um consumidor bastante representativo no Brasil. O telespectador Lázaro Teles nos encaminhou uma contribuição que mostra como a tecnologia pode ajudar a criar empregos verdes. Trata-se de um invento, um aparelho criado por Walter Maiolo que identifica combustíveis adulterados. É o que vamos ver a seguir. O que iremos assistir agora é uma demonstração deste fantástico detector que foi desenvolvido para detectar a pureza do álcool, gasolina, óleo diesel, querosene e gasolina azul para aviação. E o mais importante, antes do seu abastecimento. Vejamos agora o que acontece quando abastecemos os nossos veículos com uma gasolina de boa qualidade.
Como vocês podem observar, o detector está marcando que esta gasolina está dentro das normas da ANP. Agora vejam o que acontece quando a gasolina é adulterada com solventes. Bastam apenas algumas gotas para que instantaneamente o detector denuncie que este combustível está totalmente adulterado. Agora vejam o que acontece com o álcool. Como vocês podem perceber, na parte de cima do painel, o detector está atestando a sua boa qualidade. Agora vejam o que acontece quando ele é adulterado. Com apenas 2 gotas de água, já é o suficiente para que o detector alerte o consumidor que este álcool também está totalmente adulterado. Vejamos agora o exemplo do óleo diesel. Quando abastecemos a nossa caminhonete, ônibus, caminhão, tratores, neste caso o detector nos mostra que este óleo diesel é realmente de boa qualidade. Agora vejam o que acontece quando os adulteradores adicionam solventes nele. Instantaneamente somos alertados da irregularidade. Isso significa que este óleo diesel está completamente adulterado. O exemplo a seguir serve tanto para o querosene quanto para a gasolina azul usada no setor de aviação civil, comercial e militar. O seu procedimento é o mesmo. Quando estiver dentro das normas do DAC, o detector nos avisa. Mas quando estiver adulterado, automaticamente o detector nos alertará do perigo que estamos correndo. Agora, o mais interessante, como vocês puderam observar, é que além da análise ser feita em milésimos de segundos, isto tudo acontece na nossa presença consumidor. Segundo a ANFAV, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, só para os veículos ainda com garantia de fábrica, o prejuízo que o combustível adulterado causa já ultrapassa a casa dos 50 milhões de dólares por ano. Somos hoje o 5º maior mercado consumidor do planeta, com mais de 40 milhões de ávidos consumidores, cansados em levar prejuízo com combustível adulterado. A ideia agora é encontrar um parceiro comercial que esteja interessado na sua fabricação, para que logo logo todos nós consumidores possamos adquiri-lo em toda a rede de postos e conveniências de todo o país. Com dados fornecidos pelo SEMPRE, Compromisso Empresarial com a Reciclagem, vamos ver agora os preços por tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade de Guarapari. Papelão, R$ 270. Latas de aço, R$ 140. Alumínio, R$ 2.800. Plástico rígido, R$ 500. PET, R$ 800. No encerramento do nosso programa de hoje, a Orquestra Filarmônica de Rio Claro, no interior de São Paulo, nos mostra como, ao abordar um tema ecológico, a música pode contribuir para aumentar a consciência ambiental. Participe você também do nosso programa. Envie-nos perguntas e sugestões de temas para contato@viversustentável.net ou assista o arquivo dos nossos programas no site viversustentável.net. Uma boa semana. Como é bonito estender-se no verão as cortinas do sertão nas varandas das manhãs, deixar entrar pedaços de madrugada sobre a concha azulada, dorme calma a lua irmã. Cheiro de relva traz no campo a brisa mansa,
terra. Chega